Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O Desafio do Presente. O beco descia até o mar, saindo da ampla e bem iluminada avenida e ladeando os muros dos jardins de muitas casas ricas. Lá era quieto, porque os muros pareciam vedar os barulhos da cidade. O beco era muito sinuoso e sobre os muros brancos dançavam sombras, quando a brisa agitava as árvores. A brisa trazia cheiros diversos, o penetrante odor marinho, olores de ceia, perfumes de jasmim, exalações de motores. Ele vinha agora do mar, e havia uma estranha intensidade. Na terra escura que ladeava o caminho, crescia uma grande flor branca, e a noite estava impregnada de sua fragrância. O caminho continuava descendo, para muito depois encontrar-se com outra avenida, à beira-mar. Sentado à margem da estrada, um moço tinha consigo um cão preso a uma correia. Descansavam ambos. Era um canzarrão vigoroso, médio e bem nutrido. Seu dono parecia considerar o cão mais importante do que o homem, pois trajava roupas sujas e tinha um aspecto tímido, abatido. Mais importante que o homem era o cão, que parecia saber disso. Os cães de boa raça são sempre algo aristocráticos. Duas pessoas aproximaram-se, falando e rindo, e à sua passagem, o cão rosnou ameaçador. Mas eles não lhe deram atenção, porquanto o cachorro estava preso à correia, firmemente segura. Um menino transportava algo muito pesado, arranjando-se como podia. Vinha extraordinariamente alegre e, ao passar por nós, sorriu. Estava agora bastante quieto. Não passavam carros e não se via ninguém na estrada. Gradualmente, a intensidade foi aumentando. Não era uma intensidade produzida pela tranquilidade da noite, nem pelas sombras dançantes, ou o cachorro preso à correia, ou a fragrância da brisa que passava. Mas todas essas coisas estavam nela contidas. Só havia intensidade, simples e clara, sem causa, sem Deus, sem o sussurro de uma promessa. Tão forte era ela que o corpo se tornou temporariamente incapaz de qualquer movimento. Todos os sentidos adquiriram redobrada acuidade. A mente, essa coisa estranha e complexa, estava esgotada de todo pensamento e, portanto, completamente desperta. Ela era luz, sem sombras. Todo o nosso ser era uma chama de tal intensidade que consumia o movimento do tempo. O símbolo do tempo é o pensamento, e nessa chama se consumia o ruído do passar de um ônibus e o perfume da branca flor. Som e fragrância se confundiam, mas eram duas chamas distintas, separadas, sem nenhum estremecimento e livre do observador. Estava a mente cônscia dessa intensidade atemporal. Ela própria era chama, clara, intensa, pura. Ele e a mulher estavam na pequena sala, cuja única janela olhava para o muro inexpressivo à frente do qual se destacava o tronco marrom de uma grande árvore. Só se podia ver o bojudo tronco, e não a ampla ramagem. O homem era alto, bem constituído e um tanto gordo, de sorriso fácil e amistoso, mas nos olhos penetrantes podia luzir a cólera, e sua língua podia ser cortante.
evidentemente muito lido, e estava agora buscando além dos limites do conhecimento. A esposa tinha olhos límpidos e rosto agradável. Era muito corpulenta, sem ser balofa. Quase não tomava parte na conversação, mas ouvia com evidente interesse. Não tinham filhos. É possível, em algum tempo, libertar a mente da memória? Começou ele. A memória não constitui a própria substância da mente, sendo memória, conhecimento e experiência seculares? Cada experiência não torna a memória mais forte? Em todo caso, nunca consegui compreender por que uma pessoa deve ficar livre do passado, como pareceis afirmar. O passado é rico de gratas associações e lembranças. Felizmente, é-nos muitas vezes possível esquecer os incidentes desagradáveis ou tristes, porém as lembranças agradáveis persistem. Seria extremamente pobre o nosso ser se fossem abandonadas todas as experiências e conhecimentos adquiridos. Seria, em verdade, uma mente muito pobre, aquela em que não houvesse profundidade de conhecimentos e de experiência. Seria uma mente primitiva. Se não sentis a necessidade de ficar livre do passado, então não há problema nenhum para vós, não é verdade? Nesse caso, será conservada a riqueza do passado, com todos os seus sofrimentos e alegrias. Mas o passado é uma coisa viva? Ou é o movimento do presente que dá vida ao passado? O presente, com sua exigente intensidade e suas rápidas mutações, constitui um constante desafio à mente. O presente e o passado estão sempre em conflito, quando a mente não é capaz de corresponder de todo ao célere presente. Só se manifesta o conflito quando a mente, carregada do passado, do conhecido, das coisas experimentadas, corresponde incompletamente ao desafio do presente sempre novo, provocante. Pode a mente corresponder plenamente ao presente? A mim me parece que nossa mente traz sempre o colorido do passado, e é possível nos livrarmos inteiramente desse colorido? Investiguemo-lo. O passado é tempo, não? Tempo como experiência, como conhecimento, e cada experiência adicional torna mais forte o passado. Como? Quando algo acontece em nossa vida e temos o que se chama uma experiência, essa experiência é imediatamente traduzida nos termos do passado. Se temos uma dada crença religiosa, essa crença pode produzir certas experiências que, por sua vez, tornam mais forte a crença. A mente superficial pode ajustar-se às pressões e exigências do ambiente imediato, mas a parte oculta da mente está sobremodo condicionada pelo passado, e é esse condicionamento, esse fundo, background, que dita a experiência. Todo o movimento da consciência é reação do passado, não achais? O passado é essencialmente estático, inerte, sem ação própria, mas ele ganha vida toda vez que se lhe apresenta um desafio. Ele reage. Todo pensar é reação do passado, da experiência, do conhecimento acumulados. Portanto, todo pensar é condicionado. A liberdade está fora do alcance do pensamento. Como poderá então a mente libertar-se de suas limitações? Se permitis perguntar,
Por que deveria a mente, que é ela própria passado, resultado do tempo, ser livre? Qual o motivo existente atrás de vossa pergunta? Por que se apresentou ela? Trata-se de um problema teórico ou de um problema real? Acho que é uma e outra coisa. Há a curiosidade especulativa de saber, assim como se procura conhecer a estrutura da matéria, e há também um problema pessoal. Para mim, é um problema neste sentido, que parece não haver maneira de sair de meu condicionamento. Posso libertar-me de um padrão de pensamento, mas nesse próprio processo se forma outro padrão. A quebra do velho pode tornar existente o novo? Se isso se reconhece como o novo, é o novo? Por certo, o que se reconhece como o novo é ainda produto do passado. O reconhecimento nasce da memória. Só quando deixa de existir o passado, pode tornar-se existente o novo. Mas a mente tem possibilidade de romper a cortina do passado? Mais uma vez, por que fazeis esta pergunta? Como disse, a gente tem curiosidade de saber, e há também o desejo de ficarmos livres de certas lembranças desagradáveis e dolorosas. A mera curiosidade não leva muito longe, e o apegar-se ao agradável e ao mesmo tempo procurar livrar-se do desagradável só pode tornar a mente embotada, superficial. Isso não traz liberdade. A mente deve estar livre de ambas as coisas, e não apenas do desagradável. O estar escravizado às lembranças agradáveis não é, evidentemente, liberdade. O desejo de conservar o agradável gera conflito na vida. Esse conflito condiciona mais a mente, e essa mente nunca pode ser livre. Enquanto a mente estiver imersa na corrente da memória agradável ou desagradável, enquanto aprisionada na cadeia de causa-efeito, enquanto se estiver servindo do presente como passagem do passado para o futuro, nunca será livre. A liberdade é então mera ideia, não uma realidade. A verdade disto deve ser percebida, pois então vossa pergunta terá significado inteiramente diferente. Se eu perceber a verdade a esse respeito, haverá liberdade? A especulação é sempre vã. A verdade deve ser percebida. Experimentado deve ser o fato real de que, enquanto a mente for prisioneira do passado, não haverá liberdade. Um homem que fica livre nesse sentido final permanece em alguma relação com a corrente da causalidade e do tempo? Senão, qual a vantagem dessa liberdade? Que valor ou significação tem esse homem neste mundo de alegria e de dor? É estranha esta nossa tendência para pensarmos sempre utilitariamente. Não estais fazendo esta pergunta de bordo de um barco que flutua ao sabor da corrente do tempo? E de lá desejais conhecer a significação que um homem livre pode ter para os outros que viajam no mesmo barco? Provavelmente não tem nenhuma. A maioria não está interessada na liberdade. E quando se encontra com um homem libertado, trata de endeusá-lo e colocá-lo num santuário, ou de perpetuá-lo em pedra ou em palavras, quer dizer, destruí-lo. Mas, por certo, o que vos interessa não é esse homem, e sim o libertar a mente do passado,
a mente que sois vós. Uma vez libertada a mente, qual será sua obrigação? A palavra obrigação não é aplicável a essa mente. Sua própria existência tem ação explosiva no tempo, no passado. Essa ação explosiva é que é da mais alta significação. O homem que permanece no barco a pedir socorro deseja-o no padrão do passado, na esfera do reconhecimento, e para esse homem a mente livre não tem resposta, mas aquela liberdade explosiva atua sobre o cativeiro do tempo. Não sei o que diga a tudo isso. Com efeito, vim com minha mulher por curiosidade e agora vejo que me estou tornando profundamente sério. Em alguma parte profunda de mim mesmo, sou sério e só agora, pela primeira vez, descubro isto. Muitos dos meus contemporâneos voltaram as costas às religiões reconhecidas, mas muito fundo, em cada um de nós, reside o sentimento religioso, a que se dá muito pouca oportunidade de manifestar-se. Temos de aproveitar agora esta oportunidade.